Beleza, vamos continuar então aqui a ver as nossas ferramentazinhas aqui do Calc, tá? Próxima ferramenta que eu quero mostrar para você é a ferramenta Autofiltro, essa que está aí em apreço na minha telinha. Olha, o que essa ferramenta faz é o seguinte: quando a gente clicar nessa ferramenta, né, repara aqui a tabelinha, tá? A primeira linha aí é onde tem o título de cada coluna. Então você está vendo lá equipe, PG, né, vitórias e tudo mais. Eu vou clicar aqui na ferramenta Autofiltro, ó. Cliquei na ferramenta Autofiltro. O que aconteceu? Repara que aqui, nas células dessa primeira linha, junto da célula, está aparecendo um botãozinho com uma setinha. Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Então, o que acontece? Esses botões a gente usa para definir a ordem dos dados da tabela. Na setinha que você clicar, dessas aí, vai ser feita a classificação de acordo com aquele item. Se eu clicar em PG, nessa setinha aqui do PG, tá? O Calc vai colocar os dados em ordem de acordo com os pontos ganhos. Se eu clicar na vitória, ele vai colocar em ordem de acordo com o número de vitórias. E assim sucessivamente. Então, é só isso que essa ferramentazinha faz. Ela coloca um botãozinho no título, né, de cada coluna, e eu clicando naquele botão, eu determino então que a classificação seja feita de acordo com aquele item, tá? Bom, ferramenta inserir gráfico. Isso também é um outro recurso, né, que eu particularmente acho fenomenal nesses aplicativos de planilha, tanto aqui no Calc quanto no Excel, né? Na minha época, quando eu comecei a trabalhar com informática, se eu precisasse de um gráfico, eu tinha que escrever um programa que traçasse o gráfico, colocar lá todos os parâmetros, todos os comandos necessários para traçar o gráfico. E aqui no Calc, assim como ocorre no Excel, a criação de um gráfico é instantânea, né? Você repara aqui o seguinte, ó, eu estou aí com uma outra planilhazinha, tá? E selecionei duas colunas. Selecionei uma coluna que contém o nome das pessoas e na outra coluna valores. Vamos supor que sejam valores de empréstimos, pronto, tá? Então na coluna A está o nome da pessoa e na coluna B está o valor do empréstimo. Bom, eu simplesmente, depois de selecionar essas colunas, eu vou clicar na ferramenta Inserir Gráfico, e aí o que vai acontecer? Vai aparecer a janela Assistente de Gráficos, que é para eu escolher o tipo de gráfico que eu quero que seja inserido. Então, repare que há vários tipos diferentes de gráficos, de coluna, de barra, de pizza, de área, de linha, de dispersão, de bolha, de rede, de cotações e de coluna e linha. Olha, para cada valor que você vai exprimir, tem um tipo de gráfico que é mais adequado. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa, você quer saber qual de 5 produtos é o que as pessoas mais gostam. Geralmente, para demonstrar esse tipo de informação, a gente usa um gráfico de pizza, que é aquele que vai mostrar, o produto A obteve 20%, o produto B obteve 31% da preferência, e fica mais fácil de visualizar. Então, né, dependendo da informação a ser exibida, você vai escolher um tipo de gráfico ou outro, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou escolher o gráfico de de coluna, tá? Como já está aqui, ó, é o padrão, tá? O gráfico de coluna. E a partir do tipo de gráfico que eu escolher, aí eu vou ter, ó, subgráficos para escolher. Tem subgráficos do tipo coluna que eu posso escolher também. Enfim, escolhi o subgráfico, vou clicar em concluir e automaticamente lá na minha planilha é exibido um gráfico com os valores que eu havia selecionado. Então está lá o valor do Carlos da Silva, está lá o valor da Alice Pereira, né, os valores do Evaldo Gomes, da Daiane Lima e do Armando Paulo, né? Então, automática, ou seja, instantaneamente foi colocado um gráfico lá, tá? Então, isso é uma coisa muito útil
não, o Excel, ele traça gráfico de forma instantânea, automática, a partir dos valores que a gente tiver determinado. O que mais? Olha, aqui a gente tem um conjunto de ferramentas que é para a gente definir o alinhamento vertical, tá? Isso é muito simples, né? Você tem aqui uma ferramenta que se chama alinhar em cima. Obviamente, ela coloca o conteúdo da célula mais perto da parte superior da célula. Centralizar verticalmente, vai colocar numa altura média, e alinhar embaixo vai colocar o conteúdo perto da parte inferior da célula, tá? Então, aí é bem simples, né? É bem fácil da gente guardar, tá? Olha, ferramenta formatar como moeda. Você está vendo aí que eu estou criando uma tabela onde vou ter produtos e o valor de cada produto. Aí o pendrive custa 35, mas custa 35 o quê? Ah, custa R$ 35. Então, quando eu trabalho com preço, eu coloco o símbolo da moeda, o R cifrão, o valor do produto e os centavos. Então, eu quero que apareça assim, R cifrão 3500. Então, eu selecionei aqui a minha célulazinha, no caso é a C4, vou clicar na ferramenta formatar como moeda e aí, instantaneamente, está lá o formato de moeda, né? O símbolo da moeda, o valor inteiro, os centavos, se houver, etc. Né? Também bem tranquilo, tá? Essa daqui é a ferramenta formatar como porcentagem. Então, ela vai definir o formato de porcentagem para o conteúdo da célula. Aqui, é bom que se diga que há duas maneiras que têm comportamentos diferentes de se utilizar essa ferramenta. Preste atenção. Eu tenho na minha célula K, alguma coisa aí, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, na célula K6, o valor 5, tá? Tá aqui. Então, eu selecionei essa célula e vou clicar na ferramenta formatar como porcentagem. O que, que o Calc faz? O Calc passa a exibir nessa fórmula 500%. Então, quando eu já tenho um valor na célula e aplico o formato de porcentagem, o Calc multiplica o valor por 100 e coloca o símbolo da porcentagem. Agora, olha só o que eu vou te mostrar. Vamos supor que eu tivesse aqui, tá? Nessa célula M, aqui, ó, essa célulazinha aqui. Vamos supor que eu tivesse selecionado essa célula vazia, tá? E com essa célula vazia, eu cliquei na ferramenta aqui, formatar como porcentagem. Então, eu avisei para o Calc que nessa célula eu quero colocar alguma coisa com o formato de porcentagem. E aí, depois de eu ter feito isso, ou seja, depois de eu ter selecionado a célula vazia e clicado na ferramenta formatar como porcentagem, eu venho aqui e digite o valor 5. Aí o que, que vai aparecer aqui quando eu apertar Enter? Vai aparecer só 5%. Tá? Então é bom você ter entendido direitinho o que eu expliquei. Se eu tenho o valor, seleciono a célula com valor e clico na ferramenta formatar como porcentagem, o Calc vai multiplicar aquele valor por 100 e colocar o símbolo da porcentagem. Se eu seleciono a célula vazia, digo que vou colocar ali uma porcentagem, e aí insiro um valor, é o valor que eu inseri com o símbolo da porcentagem, tá? Então, isso é importante guardar. Ferramenta formatar como número. Bom, agora que você está vendo é o seguinte, nessa minha célula aqui, ó, tem um baita de um número. E eu nem sei que número é esse, é tão grande que fica difícil de eu saber que número é esse, se é 3 milhões, se é 3 bilhões, se é 33 milhões, né? O número que está aparecendo aí, ó, se é 33 milhões ou 33 bilhões. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso selecionar essa célula que contém esse número grandão aí, tá? E simplesmente clicar na ferramenta formatar como número. Aí vai acontecer isso daqui, ó. O que, que aconteceu? O Calc colocou um separador a cada milhar mais o vírgula 00. Então, eu sei que aqui tem 1000, milhão, bilhão, ó.
33 trilhões, 875 bilhões, 487 milhões, 599 mil. Esse é o número que eu aleatoriamente coloquei aí, tá? Formatar como data é aquele caso que eu já havia comentado, né, no começo aí da nossa aula. A gente pode fazer várias operações com datas no Calc, mas para que as coisas ocorram da forma adequada, a gente precisa dizer para o Calc que o formato da célula é data, para ele saber direitinho como fazer as operações. Então, eu selecionei uma célula, né, cliquei na ferramenta formatar como data, e aí ele já sabe que isso que está agora aí, 30/11/98, é uma data. Então, eu posso usar essa célula aí nas operações com data, que o Calc vai entender direitinho o que é que ele precisa fazer. Tá? Vamos nós. A próxima ferramenta que tem aqui na sequência é a ferramenta adicionar casa decimal. Tá? Aqui, olha, é o seguinte. Você está vendo que numa determinada célula está aparecendo um número com duas casas decimais. É o número 1,14. Tá? Nessa situação, eu vou clicar nessa ferramentazinha. Adicionar a casa decimal. O que o Calc vai fazer? Vai botar uma casa decimal. Opa, agora eu estou vendo o número aparecer aqui, ó, com uma precisão maior. Na verdade, esse número é 1,142. Tá? Aí eu vou clicar de novo na ferramenta adicionar casa decimal. O que o Calc vai fazer? Opa, o número ficou mais preciso ainda. O número agora que está aparecendo é 1,1416. Então, né, só para esclarecer aqui de onde saiu isso. Quando eu preenchi essa planilha, nessa célula eu coloquei o número 1,1416. E nessa situação aqui, eu trabalhei apenas com duas casas decimais. Então, o Calc mostrou o número 1,1416 apenas com duas casas decimais. Quando eu mandei botar uma terceira casa decimal, ele botou 1,142. Por que é 2 aqui? Porque o restante seria 16. Mas como não tem espaço para o 1 e para o 6, só tem espaço para mais um número, ele fez um arredondamento e aí apareceu o 2. E quando eu adicionei uma quarta casa decimal, aí sim apareceu o número completo. Tá? Então, esse número aí não saiu do nada, é porque quando eu preparei essa planilha, nessa célula eu digitei o número 1,1416. E aí fui adicionando as casas decimais, e aí a cada casa decimal que eu adicionei, o número foi ficando cada vez mais preciso. Tá? A próxima ferramenta é a ferramenta excluir casa decimal. Obviamente, ela vai excluir a casa decimal do valor que eu tiver na célula. E aí, né, como eu já comentei, vai acontecer um arredondamento. Presta atenção o que vai acontecer aqui. Ó. O número que está aparecendo para mim é 1,1416. Tá? Aí eu vou clicar em excluir casa decimal. Vou mandar o Calc tirar uma casa decimal. O que vai acontecer? Ó, ficou aparecendo 1,142. Então, qual é o critério do Calc para fazer esse arredondamento? O critério é muito simples. Se a casa que vai desaparecer é um valor que está entre 5 e 9, a da esquerda é acrescida de 1. É o que está acontecendo aqui. Ó. O número que está aqui é 1,1416. Beleza, eu vou tirar uma casa decimal. Qual é o número que vai sair? É o 6. Ah, o 6 está entre 5 e 9? Tá. Então, o da esquerda ganha 1. Ficou parecendo 1,142. Tá? Nessa situação aqui, eu vou repetir o procedimento. Ó. Eu vou mandar tirar outra casa decimal. Tá legal. Nesse caso agora, aí, qual é o número que vai sair? Ah, é o 2. O 2 está entre 5 e 9? Não, claro que não, né? Está antes de 5. Então, o que vai acontecer? Vai ficar, a casa da esquerda vai permanecer igual. Ficou 1,14. Beleza? Então, esse é o critério que o Calc usa para fazer esse arredondamento quando a gente exclui casas decimais, tá? Deixa eu te mostrar uma outra ferramentazinha que tem aqui, que é uma ferramenta bem importante, que é a ferramenta mesclar e centralizar células, tá? A ferramenta mesclar e centralizar células. Espera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui.
Tá, é essa ferramentazinha aqui, ó. Ó, essa ferramenta que tá aqui, tá? Essa ferramenta chama-se mesclar e centralizar células. Então, como o próprio nome já indica, a finalidade é essa: mesclar células. Mas, Maurício, como assim mesclar? Eu vou selecionar um conjunto de células e quando eu clicar nesta ferramenta, todas aquelas células que eu selecionei passarão a ser apenas uma para o calque. As células selecionadas serão mescladas, serão integradas e passarão a ser consideradas como uma única célula. Mas, Maurício, para que isso serve? Olha aqui, ó, o meu exemplo da minha tabelinha aí do campeonato de futebol, tá? Eu resolvi colocar um título na minha tabela. E o título da minha tabela é Campeonato de Futebol 2021. Então, o que você está vendo aí é que eu selecionei a minha célula A1 e escrevi o título que eu quero dar para a minha tabela. Mas ficou aparecendo isso daí só na célula A1 e ficou horroroso, né? Ficou feio para danar. Quando eu apertar Enter, ó, vai acontecer isso daqui. Aqui eu escrevi, né, digitei na célula A1 e quando eu apertei Enter ficou aparecendo isso daqui. Então você está vendo que não está nem aparecendo o começo, né, da frase que está escrita aí. Está aparecendo aí ATO de futebol 2001. Então, como é que eu posso fazer para que o título fique bonitinho em cima das colunas que exibem os dados desse campeonato? Bem, eu vou selecionar as células nas quais eu quero que o título apareça. Então, eu vim aqui e selecionei as células A, B, C e D. E com isso selecionado, eu vou clicar na ferramenta mesclar e centralizar, tá ela aqui, tá? Muito bem, quando eu clicar nessa ferramenta, olha o resultado que eu vou obter. Tá lá, exatamente como eu queria. Essas células que eu havia selecionado, elas foram mescladas. Elas passaram a ser uma célula só, tá? E o conteúdo da primeira célula selecionada passou a ser usado, centralizado na célula resultante dessa minha operação. Então ficou tudo bonitinho. Então, quais são os detalhes que a gente precisa saber do uso dessa ferramenta? Primeiro, como você acabou de ver aqui, o Calc vai considerar o conteúdo da primeira célula à esquerda da seleção. O que tiver na primeira célula da esquerda vai ser o conteúdo da célula mesclada resultante. Ah, Maurício, e se tiver dado, ou se tiver dados nas demais células? Esses dados serão simplesmente descartados. O Calc vai considerar apenas o que tiver na primeira célula selecionada, tá? Isso vai ser o conteúdo da célula resultante, e o que tiver nas demais células vai ser simplesmente descartado. Você também pode usar essa ferramenta para células que estejam na vertical. Você pode selecionar uma coluna, mesclar e centralizar. Aí o que acontece? Aí o Calc vai considerar o que tiver na célula na posição mais alta. Na primeira célula, né, de cima para baixo, vai ser só aquele conteúdo que ele vai considerar, tá? Então, tá aí a ferramenta mesclar e centralizar. Qual é a finalidade dela? Um outro recurso que tem bastante útil aqui no nosso Calc é o que a gente chama de alça de preenchimento. A alça de preenchimento é esse quadradinho preto, aqui eu coloquei maior, que aparece aqui no canto inferior direito da célula. Esse quadradinho preto ele é chamado de alça de preenchimento. Quando o usuário posiciona o cursor exatamente nesse quadradinho, o cursor transforma-se numa cruz preta, tá? Eu coloquei em vermelho para ficar realçado, né? Mas na verdade a cor dessa cruzinha aí é preta, tá? Então, como o próprio nome já indica, a finalidade desse íconezinho é me permitir rapidamente preencher células da minha planilha. Significa que eu posso clicar nessa alça de preenchimento e, mantendo o botão esquerdo pressionado, eu posso arrastar
esse íconezinho para qualquer direção, e com isso, automaticamente, as células por onde eu arrastar serão preenchidas. E aí a gente precisa lembrar quais são os critérios que o Excel, ou que o Calc usa, né, para fazer esse preenchimento. Então você repara que aqui nessa planilha, ó, eu cliquei na alça de preenchimento e arrastei aqui para baixo, tá? E aí o que você reparou? Você reparou que a célula na qual eu cliquei continha o valor 33. E quando eu arrastei para baixo, as células por onde eu arrastei passaram a conter o valor 34, 35, 36 e 37. Ou seja, olha a conclusão aqui. Quando o conteúdo da célula é um número e eu clico na alça de preenchimento e arrasto para baixo, o Calc faz um preenchimento em ordem crescente a partir daquele valor. Atenção você que está acostumado a lidar com Excel, porque aqui é diferente do Excel. Se eu tivesse feito esse mesmo procedimento no Excel, o Excel teria copiado o valor da célula original. Ou seja, teria preenchido as células com 33, 33, 33, 33. Então, aqui é uma diferença que a gente tem entre o Calc e o Excel. Cuidado com isso em prova. Tá? O Calc ele faz uma sequência a partir do valor da célula na qual eu clicar na alça de preenchimento. O Excel só copia. Tá? Então, aqui, como eu estou trabalhando com o Calc, eu tinha um valor na célula C4, cliquei e arrastei a alça de preenchimento para baixo, as células foram preenchidas com uma sequência crescente. Se eu arrastar para a direita, né, o que aconteceu aqui, ó, mesma coisa, eu vou ter um preenchimento, né, com uma sequência crescente. Agora, se eu arrastar para a esquerda, eu vou ter um preenchimento decrescente a partir do valor da primeira célula. Se eu arrastar para cima, eu também vou ter um preenchimento com a sequência decrescente. Tá? Como é que a gente pode usar a alça de preenchimento para trabalhar com datas? Aí é o mesmo critério. Nesse caso aqui, não há diferença com relação ao Excel. Então, aqui eu cliquei na alça de preenchimento dessa célula, cliquei e arrastei para baixo, obtive uma sequência crescente a partir do conteúdo da primeira célula. Né? Colocou datas lá em ordem crescente. Ao arrastar para a direita, mesma coisa. Ordem crescente a partir do conteúdo da primeira célula. Ao arrastar para a esquerda, preencheu em ordem decrescente. Ao arrastar para baixo, preencheu em ordem decrescente. Tá? Quando o conteúdo da minha célula for um texto e eu clicar e arrastar a alça de preenchimento, eu vou perceber que o texto será copiado por onde eu arrastar. Não, aí não importa a direção, né? Qualquer direção que eu clique e arraste, eu vou perceber que simplesmente o texto vai ser copiado, e aí é a mesma coisa que aconteceria se eu estivesse usando o Excel. Aí é usado o mesmo critério, tá? Bom, deixa eu te mostrar uma outra forma de usar essa alça de preenchimento. Agora, né, para te fazer essa demonstração, eu estou utilizando uma planilhinha com algumas células previamente preenchidas e você está reparando que eu selecionei a célula B1, aonde encontra-se a palavra sábado. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou posicionar o meu cursor aqui na alça de preenchimento da célula B1, que contém a palavra sábado. E agora, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Eu vou apontar ali para a alça de preenchimento e eu vou dar um clique duplo nessa alça de preenchimento. Então, atenção, ó. Quando eu der o clique duplo na alça de preenchimento, o que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui. O Calc preencheu a célula B2 com a palavra domingo, a célula B3 com segunda-feira
e a célula B4 com quarta-feira. Automaticamente, o Calc preencheu a B2, a B3 e a B4, fazendo uma sequência a partir do conteúdo da B1. O que tem de interessante aqui? O que tem de interessante aqui é você reparar que ele preencheu a B2, a B3 e a B4 e parou na B4. Por que, Maurício, que ele fez isso? Por que ele parou na B4? Ele parou na B4 porque a A5 está vazia. Só por isso. Então, quando a gente dá esse clique duplo na alça de preenchimento, o Calc automaticamente preenche as células abaixo da célula atual se na célula da coluna anterior houver algum conteúdo. Se tem conteúdo na célula da coluna anterior, o Calc preenche. Se não tem conteúdo na célula anterior, aí o Calc para ali, tá? Então, foi isso que aconteceu. Ok, aí eu vou repetir o procedimento aqui com a célula C1. Aí, nesse caso, você repara que a célula C1 tem um valor. Então, quando eu der o clique duplo aqui na célula C1, ele vai automaticamente preencher a C2, a C3 e a C4, como você observa aí. Ah, Maurício, por que parou na C4? Porque a B5 está vazia, ok? Vamos lá, vamos ver o que acontece quando eu repetir o procedimento. Com a célula D1, tá? Que contém uma data, vou posicionar o cursor aqui na alça de preenchimento, vou dar um clique duplo, ele vai preencher lá a D2, a D3 e a D4, e aí, né, como você está vendo, como o conteúdo da D1 é uma data, ele fez uma sequência crescente a partir do conteúdo da célula na qual eu dei o clique duplo na alça de preenchimento, tá? Então, essa alça de preenchimento, ela também é um recurso muito útil para a gente quando a gente está trabalhando e também é um recurso bastante utilizado em questão de prova. Então, aqui vale a pena você lembrar do detalhezinho que eu te falei, né, que nem sempre o resultado no Calc vai ser o mesmo resultado do Excel. Aqui é uma diferença, tá, no procedimento e que, de acordo com o conteúdo da célula, ele pode fazer sequências ou não. Se for texto, não faz sequência. Se for qualquer outro dado, ele faz sequência. Se arrastar para a direita ou para baixo, a sequência é crescente. Se arrastar para a esquerda ou para cima, a sequência é decrescente. Beleza? Então, vamos fechar aqui esse bloquinho e a gente continua a falar do cálculo no próximo bloco. Até lá.